Você está procurando anunciantes para sua web rádio e não está conseguindo. Por que será que você não está conseguindo esses resultados? Muita gente relata para mim, até com um tom de zombaria, né? Que quando chegam nos clientes para falar, eu tenho uma web rádio, anuncia na minha web rádio, os clientes até dão risada. Tipo, Ué, web rádio, rádio na internet? Como assim eu vou anunciar na sua web rádio? o que será que você está fazendo de errado que está impedindo com que esses anunciantes venham a fazer um anúncio com você, contratar sua web rádio para veicular anúncio deles? Vamos falar sobre isso, fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Antes da gente falar como que você deve abordar um cliente para poder começar a vender aí anúncios na sua web rádio, quero te convidar para conhecer a KS Host, o serviço de streaming que eu uso e super recomendo. Você quer contratar um serviço de alta qualidade e estabilidade para começar a sua web rádio ou para dar um up aí na rádio que você já tem? Então conheça o serviço da KS Host. Os links estão aqui no comentário e também no primeiro comentário fixado. Se der oportunidade, conheça agora os serviços da KS Host. Fala web radialista, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida, sempre um grande prazer bater papo com você sobre rádio, sobre locução, sobre equipamentos de áudio e tudo mais aqui neste canal. O papo hoje é o seguinte, por que que tá dando errado você vender anúncios para sua web rádio? Quando você aborda um cliente, ele não aposta na sua web rádio. Antes de te dar essa dica, eu quero te fazer uma pergunta. Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler cada uma das mensagens para entender como é que você está fazendo para abordar esses clientes. Comenta aqui, já vai escrevendo enquanto eu vou falando. Vai escrevendo aqui, ó. Eu faço assim, faço assado, eu chego lá no anunciante, converso com ele, apresento a minha proposta, apresento a minha web rádio. Vai comentando aqui, eu vou ler cada um dos comentários e vou responder para você, para dar a minha opinião, o porquê que você não está conseguindo, ou aprender com você, claro, com a sua experiência aí, você que já está conseguindo vender. Então comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, beleza? Ao longo da minha experiência com web rádio, eu estou atuando com web rádio desde 2006. O que eu mais vejo e continuo vendo até o dia da publicação desse vídeo são web radialistas focando 100% em transmitir a web rádio. Legal, esse é o grande fundamento, tem que transmitir e tem que chegar em mais pessoas. Só que a maioria, a grande parte dos web radialistas ficam fixados apenas nisso. Então fica tentando impulsionar de forma orgânica, né? Compartilhando ele mesmo a web rádio em grupos do WhatsApp com um monte de outros web radialistas, em grupos do Facebook com outras web rádios. Então ouça minha web rádio. Você acredita mesmo que outros web radialistas vão parar para fazer o mesmo que você está fazendo, compartilhando a web rádio dele para ouvir a sua? Ele é um web radialista assim como você. Então ele não vai parar o que ele está fazendo para ouvir a sua web rádio. O que você precisa fazer é divulgar a sua web rádio em canais onde o seu público está. Um outro web radialista pode sim ser o seu público, mas ele não vai parar o que ele está fazendo para ouvir a sua web rádio, a não ser que ele esteja fazendo benchmarking, que é uma coisa importante. Eu já falei desse assunto aqui no canal e isso é muito importante. Aí ok, ele vai lá na tua web rádio, vai entender como é que você está fazendo as coisas para trazer essa experiência para ele e nada mais. Ele não vai ficar parado lá ouvindo, consumindo os conteúdos da sua web rádio. Então a maioria da galera fica fazendo isso, fica patinando, fica ali no platô, só patinando, divulgando web rádio em grupos, em comunidades e fica o tempo todo. E outro detalhe importante, né? Ficam desesperados, todo mundo desesperado para colocar a sua web rádio no Radiosnet. Tem esse prazer de falar, minha rádio, minha web rádio está no Radiosnet, vai lá no Radiosnet e ouça a minha web rádio. Sabe o que vai acontecer? Por isso, e aí aqui está a resposta. É por isso que você não consegue vender anúncios na sua web rádio. Ô Kleber, mas o que tem a ver eu compartilhar meu web rádio e principalmente o que tem a ver eu colocar minha web rádio no Radiosnet? Vamos lá. Número 1, compartilhar constantemente sua web rádio em comunidades que não são o seu público. O
que não é o seu público na verdade, não vai te dar audiência. 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 Como eu falei, vai ficar simplesmente um post lá à toa. O que você precisa fazer é procurar comunidades que tenham a ver com seu segmento. O que você está falando aí na sua web rádio? Procure grupos desse sentido, porque eles vão trazer a tal da audiência. Audiência. E é aí que você vai começar a crescer e aparecer. Número 2, Radiosnet. Levar a audiência para o Radiosnet, possivelmente, isso não é uma regra, você terá audiência no seu streaming. Então você vai ver lá, ó, tem X pessoas ouvindo minha web rádio agora. Que legal, eles estão no Radiosnet. Mas sabe quem está ganhando com isso? O Radiosnet. Eles são um portal, uma empresa, um negócio. Quanto mais ouvintes você leva para eles ouvirem lá no Radiosnet, quem ganha é apenas o Radiosnet. Com publicidade no site, com talvez aí um pre-roll, né? Antes de começar a sua web rádio, eles colocam lá um anúncio. Enfim, quem vai estar ganhando são eles. Então o que você tem que fazer? Além de lá simplesmente mostrar para o anunciante que você tem uma web rádio, convidá-lo para anunciar na sua web rádio e simplesmente assim, eu tenho uma web rádio, anuncie aqui na minha web rádio, eu cobro R$30 por mês para fazer uma veiculação por dia do seu anúncio. Totalmente mal valorizado, isso também impacta o cliente. Mas por que isso? R$30 por mês para veicular todos os dias, R$1 por veiculação, mas por que isso? Você pode fazer essa estratégia sem problema nenhum, mas quando ele perguntar por que isso, você precisa dar um argumento para ele. Não basta apenas chamá-lo para anunciar com você. Tudo, absolutamente tudo precisa ter um argumento. Sem argumento, ele não vai anunciar com você. E qual é esse argumento? São estratégias que você vai criar. Primeiro, você precisa criar audiência. Você precisa chegar para ele e falar, eu tenho uma web rádio que fala para o segmento tal, nós atingimos público A, B e C, nós falamos mais com mulheres do que com homens, a nossa audiência no streaming é de tantas conexões por minuto, o nosso site tem um tráfego XYZ, eu tenho um número X de impressões da minha home, eu tenho um número Y de impressões dos meus conteúdos, e você vai mostrando para ele todos os números de audiência que você tem, o tipo de engajamento que a sua audiência faz e qual é essa audiência. Eu acabei de falar aqui alguns detalhes, né? Olha, eu falo para público A, B e C, esses três de uma vez só, com uma predominância bem maior da classe A, e são, na sua maioria, mulheres. Um exemplo. Então nós temos aí mulheres da classe A, que tem poder de consumo, né? Então você precisa falar isso para ele. E será que o negócio dele tem a ver com esse público? Será que você não abordou o cliente errado? Tudo isso precisa ser analisado. Onde as mulheres de classe A, com X média de idade, estão frequentando, tem mais movimento de frequência desse público. Onde será que é? E aí você descobre isso por meio de estudos, de análises, e vai em empresas onde essas pessoas estão. Então o que elas estão consumindo? Elas estão consumindo mais cosméticos, né? De alta linha, sei lá, cosméticos caros. Então você vai em marcas de cosméticos caros e apresenta essa proposta para eles com esses números, que são os números demográficos, qualitativos e quantitativos. Então o qualitativos é a qualidade da sua audiência. O quantitativo é quanto você tem de audiência. Então é aí que você está pecando. Se você não está conseguindo vender anúncios para a sua web rádio, é porque você não está aplicando essa técnica comercial. Isso é uma técnica comercial. Você pega os KPIs, né, os famosos KPIs, os dados que você tem aí da sua audiência, mensura isso de uma forma qualitativa, quantitativa, monta o seu Media Kit, isso é importante, monta lá um documento onde tudo isso esteja descrito de uma forma bem precisa, vai lá, troca uma ideia com esse anunciante, apresenta para ele e deixa esse material com ele. Ele não precisa anunciar naquele momento. Você pode apresentar os potenciais que a sua web rádio tem para que ele venha anunciar e
tenha resultados. Todo anunciante quer resultado. Então não adianta você chegar para ele e falar: eu tenho uma web rádio, é a web rádio da cidade, né, da nossa comunidade aqui, da cidade XYZ. Então você quer anunciar com a gente, ajuda a nossa web rádio, a web rádio da nossa cidade a crescer. Ele não vai fazer isso. Ele pode até fazer isso por um mês. Ele pode te dar lá os R$30 em um mês. Mas quando ele não vê nenhum resultado de venda para ele, seja venda, seja a presença de marca na cabeça dessa comunidade, se ele não perceber nada disso, ele não volta a anunciar com você. Então você ganhou R$30 em um mês e não ganha mais. Você tem que ficar buscando outros anunciantes que vão fazer a mesma coisa. Então você vai ganhar apenas R$30 por mês de cada novo anunciante que vai apostar um mês em você. E esse não é o negócio, esse não é o jogo. O que você precisa fazer é argumentar, mostrar para ele os potenciais que a sua web rádio tem, mostrar um valor agregado nisso, cobrar um valor também que não seja tão abaixo, para ele também não desacreditar, porque o valor baixo pode dar essa sensação nele de que, nossa, é tão barato assim, por quê? Então coloca um preço ali mediano e mostra para ele com firmeza as vantagens que ele tem de anunciar na sua web rádio. Fala: vou trazer para você o resultado XYZ. E aí, mede isso, mensura isso no mês seguinte, né? Como foi o resultado? Quantas veiculações nós fizemos? Quantas pessoas foram impactadas? Pergunta para ele: alguém ligou para você dizendo que foi da rádio? Alguém falou da tua marca em algum momento e você falou: opa, como que você ficou sabendo da gente? E falaram que foi da rádio? Faça essa pesquisa com ele depois, é um pós-venda, né? Faça esse pós-venda com ele, até para ele perceber também que você está preocupado com esse resultado. E você vai mostrar os números pelo menos, ó. Com essa campanha que nós fizemos, nós chegamos a atingir esse resultado. Vamos tentar reformular a campanha, fazer mais um mês para a gente tentar ver se a gente consegue melhorar isso. E você vai melhorando, vai mostrando novos resultados, vai fazendo novas pesquisas. E é isso, é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Um trabalho como qualquer outro que leva tempo, dedicação, conhecimento. E a palavra dedicação aqui é a mais forte, porque você realmente tem que se dedicar a isso. Não dá simplesmente para falar que o web rádio não funciona, não dá dinheiro, não dá nada. Se o seu único papel foi colocar essa web rádio no ar, ficar potencializando em grupos nada a ver, e feliz da vida porque agora a sua web rádio está no Radiosnet. Isso não faz sentido. Você tem que potencializar seu site, potencializar seu app, potencializar suas redes sociais. Como? Criando conteúdo relevante, de alto valor agregado, que vai fazer com que a sua marca fique na cabeça dessa audiência e que eles voltem sempre a consumir seus conteúdos, ouvir sua programação, acessar seu site, se inscrever nas suas redes sociais e fazer o tão desejado engajamento. Só assim você vai crescer com a audiência, vai crescer com qualidade e vai ter anunciantes sempre anunciando na sua web rádio e a sua gestão comercial, ó, vai crescer sempre. E aí, isso fez sentido para você? Já deixou seu comentário aqui? Não esquece de comentar, hein? Como é que você está fazendo a gestão comercial aí da sua web rádio? Como é que você está se apresentando para esse anunciante? Principalmente você que está reclamando aí que o web rádio não funciona, que eu apresento a minha web rádio para os anunciantes, eles não anunciam. Comenta aqui, eu quero muito entender como é que você está fazendo para que estejam acontecendo aí esses resultados negativos. Comenta aí. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda e ajuda muito, de verdade. Então deixa um like aí, não custa nada. Se você chegou aqui por acaso, se inscreva. Toda semana tem uma dica nova de web rádio para você aqui nesse canal. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. A gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau.